Foi-me dito, e aqui nós estamos mais ou menos empatados. Vocês não me conhecem e eu não conheço vocês. Vocês não sabem quem eu sou e eu conheço muito pouco a respeito dessa escola. Mas foi-me dito que a escola é uma escola de missionários. E eu confesso para vocês que fico muito feliz de chegar aqui e ver toda essa juventude aqui reunida, creio eu, que está aqui porque pretende seguir para o campo missionário. E se eu não conseguir que vocês guardem mais nada daquilo que eu vou falar nesta manhã para vocês, guardem pelo menos isso. Não existe missão sem encarnação. Aonde quer que vocês vão, seja para trabalhar no Brasil, numa grande cidade, no interior, seja para outro lugar do mundo onde vocês estejam, o segredo da obra missionária bem-sucedida sempre será a encarnação. Vocês nunca conseguirão realmente cumprir 100% o objetivo que vos leva ao campo missionário e à ministração se vocês não conseguirem encarnar naquele local, naquela cultura, entre aquele povo aonde vocês vão ministrar. Isso pode ser que vocês vão ter que experimentar a encarnação numa tribo urbana, convivendo com pessoas que têm os seus costumes e a sua linguagem, a sua cultura, numa grande cidade. Podem ser roqueiros, podem ser fãs de surf, podem ser skatistas, podem ser dependentes de drogas ou qualquer outra coisa. Ou pode ser que vocês saiam daqui, vão para outros lugares do mundo, e ali vocês vão lidar com outras culturas, e a mesma coisa continua sendo válida. Vocês vão ter que encarnar naquela cultura. Essa encarnação vai passar pelo conhecimento daquele povo, até o momento em que você seja adotado, em que você seja considerado um deles, em que pelo menos as pessoas reconheçam e consigam identificar quem você é. De outra maneira, você não vai conseguir transmitir o Evangelho. Uma certa altura, eu conversava com um líder muçulmano, e ele tinha vindo para uma conferência missionária que nós organizamos, e havia muita expectativa a respeito da presença dele. Ele tinha sido um líder muçulmano que tinha se convertido. Pertencia à etnia, ao povo com o qual eu trabalhava, o povo Fula, um povo muçulmano. E era a primeira vez que aqueles que tinham se convertido no meu ministério iam ouvir um do próprio povo deles que agora era pastor. Então havia uma grande expectativa. E depois das palestras da manhã, na hora do almoço, eu tive o privilégio de sentar e conversar um pouco com ele. E a certa altura eu tentei dialogar e questioná-lo. Irmão, como foi sua conversão? O que foi que fez a diferença para você? Houve duas coisas muito importantes que ele me ensinou naquele dia. A primeira coisa que ele me falou a respeito da conversão dele. Eu pensei que ele fosse me dar algum argumento teológico, algum ponto da apologética que tinha mudado a mente dele, muçulmano, convicto, líder de uma mesquita, para aceitar Jesus. Mas ele me disse, aquilo que tocou meu coração e aquilo que fez diferença na minha vida foi o amor dos missionários. Não foi um sermão fantástico. Não foi uma argumentação extraordinária teológica. Apesar de que você tem que aprender a pregar, e será bom que você desenvolva argumentos. Mas não foi isso que fez a diferença na vida dele. Foi o amor na vida daqueles missionários. Foi a capacidade de viver entre o povo dele, se adaptando, de enfrentar todas aquelas dificuldades com paciência e perseverança, e de demonstrar para com ele, que teoricamente era um inimigo, o amor de Jesus de uma forma prática. Foi isso que fez a diferença na conversão dele. A segunda coisa que ele me disse que foi fundamental e que me deixou muito abalado naquele dia, mexeu profundamente comigo, foi me falando sobre o seu processo de conversão. Ele disse, inicialmente, primeiramente, eu me converti a vocês. E eu disse, como assim? A vocês missionários? Ele disse, eu não conhecia nada sobre Jesus. Jesus era uma incógnita para mim. Ele era alguém desconhecido. Eu me converti inicialmente ao missionário. Eu vi nele algo que eu queria para a minha vida. A tranquilidade, a paz, a convicção, a vida familiar. Era isso que ele tinha, que eu não conhecia, que eu queria. Meu primeiro passo de aproximação foi me converter a vocês.
E foi ver em vocês algo que eu estava buscando. Um segundo passo, quando eu avancei um pouco mais, eu comecei a descobrir Jesus. Então realmente eu me converti a Jesus. E aquilo me trouxe um peso de responsabilidade tremendo. Porque, querido, você precisa aprender isso. Isso é fundamental. Nós somos parte fundamental da mensagem que transmitimos. Não serve de nada você chegar no local, aprender bem a língua, conhecer bem o contexto, descobrir coisas sobre a cultura, se você, aquele que fala, como parte da mensagem, não transmitir aquilo que Jesus Cristo é. Você pode até falar as coisas certas, mas a sua vida vai ser a coisa fundamental que eles vão assistir. Deixa eu falar um pouquinho a vocês a respeito da África, da Guiné-Bissau, o trabalho missionário que nós fizemos. A África é um continente, não é um país, não é? A gente lida muito com essa dificuldade no Brasil. Muitas vezes o brasileiro fala de África como se fosse um país. Então não existe isso. A África é um continente, são 54 países, e cada país desses representa uma multiplicidade étnica e cultural tremenda e difícil. Não existe aquilo que nós podemos chamar de uma cultura africana ou de um povo africano. A África é uma grande quantidade de Áfricas diferentes. Então o que eu vou dizer para vocês hoje aqui é válido para um país, e dentro desse país para um povo, e dentro desse povo para a região onde eu estava. Não extrapole como se isso fosse válido para qualquer outro lugar da África, tá bom? Não dou autorização a você para fazer isso. Porque qualquer outro país ou qualquer outra realidade africana que você encontrar poderá ser diferente. Então vamos respeitar e aprender isso, entender isso. O Senhor nos chama a ministrar em contextos específicos. Você já viu a Bíblia? Já leu a Bíblia? Já reparou que grande parte da Bíblia é narrativa histórica? Já notou isso? Inclusive é mais fácil para nós, não é? A gente gosta mais de ler os textos históricos do que os outros. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com pessoas, com lugares, com situações, com história. Deus trabalha na sua história, Ele trabalha na minha história. Ele não trabalha em abstrato. Ele não trabalha no vazio. Ele trabalha em situações específicas. E você também vai ter que trabalhar em situações específicas, não no abstrato. A África, com a sua diversidade, é algo tremendamente complicado. Na próxima imagem tem um pequeno mapa da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país pequenininho, insignificante no contexto mundial. Se vocês pegarem a lista de desenvolvimento humano, a Guiné-Bissau está em terceiro lugar a contar do fim. Não é? É um dos mais pobres do mundo. Realmente é uma situação de grande carência. É um país, no entretanto, muito rico do ponto de vista cultural. É um país bem pequeno. Se você andar 400 quilômetros, acabou, não é? Se em qualquer direção sumiu, você já está em outro país, você já chegou na fronteira. Tem apenas 1.300.000 habitantes, uma população muito pequena comparada com o Brasil. Qualquer cidade grande do Brasil tem mais do que isso de população. Mas tem 27 etnias. 27 povos diferentes. As pessoas me perguntam, que língua vocês falam lá? Eu disse, nós falamos 29 línguas. Nós temos 27 línguas étnicas, nós temos duas línguas mais ou menos oficiais. O português, que é a língua oficial, falado apenas por 10% da população, e o crioulo, que é uma língua intertribal. Então são 29 línguas. E a Guiné-Bissau é pequenininho. Se você for para os Camarões ou para a Nigéria, você tem centenas de etnias. Então aí a coisa fica realmente muito complicada. Por que eu digo isso para vocês? Para colocar vocês à minha frente. Por quê? Quando eu cheguei na Guiné-Bissau, eu ia com o sonho de ganhar os guineenses para Jesus. E isso não existe. Não existe guineenses. Existem balantas, bijagós, mancanhas, fulas, mandingas, pepés. São etnias. Cada uma dessas precisa ser alcançada. Jesus Cristo disse de fazer discípulos de todas as etnias. E elas precisam ser alcançadas. Enquanto elas não foram alcançadas, o fim não virá. Então é nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja, alcançar cada um desses povos étnicos. Na Guiné são 27, você não pode ministrar entre todos eles. A diversidade é muito grande. Eu trabalhava com fulas. A 30 quilômetros de onde eu estava havia uma aldeia bijagó. São dois povos diferentes. Vejam só. Entre os fulas, a cultura é muçulmana.
Entre os bijagós, a cultura é animista. Os fulas, por causa da sua cultura muçulmana, são uma cultura machista. É o homem que manda, as mulheres não têm importância na sua cultura. O homem normalmente tem mais do que uma esposa. Ele pode ter até 4, segundo as leis islâmicas. Mas alguns têm mais do que isso, porque nem todos cumprem o Corão à risca. Na cultura bijagó, quem manda são as mulheres. A linhagem é matriarcal. Eles não têm chefes de aldeias, mas têm rainhas. É uma mentalidade diferente. Entre os fulas, o homem pode ter várias esposas. Entre os bijagós, é uma das últimas culturas do mundo, onde a mulher pode ter mais do que o marido. Eu sei, sempre que eu falo isso em qualquer lugar, existe um despertamento espiritual para alcançar os bijagós para Jesus. Não sei porquê, não é? Mas há sempre um interesse especial. Entre os fulas, que são muçulmanos, é proibido comer porco e não podem beber bebidas alcoólicas. Entre os bijagós, o animal mais importante da cultura é o porco. E produzir cachaça a partir da palmeira, não é? A cana, bem forte, é um dos passatempos preferidos dos bijagós. Agora vejam, dá para conseguir duas etnias mais diferentes? Dá para conseguir dois povos mais distantes do ponto de vista cultural? Estão vivendo ali a 30 quilômetros de distância. Você não vai conseguir começar uma igreja e colocar fulas e bijagó juntos. Não tem como. Você precisa ministrar a um povo. E outro missionário vai ministrar a outro. E pela graça e pela misericórdia de Deus e a ação do Espírito Santo, lá na frente, é possível que os dois venham a ter alguma coisa em comum. Ao entenderem que em Jesus caem as barreiras culturais. Mas inicialmente você não vai conseguir ministrar aos dois. Então, guardem isso. Nós precisamos não apenas que Deus nos dê o amor por certos povos ou nações, países, mas dentro desses países, nós precisamos que o Senhor nos dirija especificamente para etnias, para grupos étnicos. Porque aí sim, você vai aprender uma cultura, você vai conhecer uma língua, você vai se adaptar. Esta é uma aldeia típica na Guiné, uma aldeia fula. A maior parte da população vive em casas assim, são casas feitas de adobe, são blocos de barro, são cobertas de palha. Não existem banheiros. O banheiro é aquele cerco que vocês estão vendo ali no centro da imagem. Tem uma coisa circular feita de bambu. É ali que é o banheiro, não é? O banheiro comunitário daquelas cabanas que estão ali. E ele está sendo utilizado naquele momento. Eu vou dizer a vocês por quê. Quem estiver mais perto consegue ver. Quem está de longe não dá. Dá para ver ali que tem um pano colocado lá de fora. Quem está perto consegue ver o pano? Tem um pano lá de fora, tá? Aquilo é tecnologia local. Ou seja, quando você entra, o cercado não é? Você vai entrar lá dentro e possivelmente, dependendo da sua situação, você vai ter que se abaixar lá dentro. Não dá para saber se está ocupado ou não. Então você entra e coloca o pano para fora para identificar que você está utilizando. É a forma de nós identificarmos que o banheiro está sendo utilizado. A primeira vez que eu usei, eu não sabia. Não vou entrar em pormenores a respeito do que sucedeu. Vocês podem imaginar, eu acredito que vocês têm boa imaginação. O principal meio de subsistência do povo é o arroz. O arroz é o grande produto nacional. Não era só aquela imagem, já deu para transmitir a mensagem. Não vão se esquecer. O arroz é o nosso principal produto de subsistência, é a comida básica do povo na Guiné-Bissau. Aqui, a forma como nós cozinhamos. No interior da Guiné, onde nós moramos, não existia eletricidade, não existia água canalizada, não existia gás de cozinha, não existia comunicação, não existia banco, não existia correio. E eu digo para vocês, num certo sentido foi uma bênção. Porque isso permite a imersão na cultura que o missionário precisa. Eu vivi durante esses 12 anos com a minha família, criei os meus filhos nessas circunstâncias. Não acredito que isso seja nenhum sacrifício transcendental. Trouxe muitas vantagens para a minha família. Em termos de comunhão familiar, em termos de educação de filhos, trouxe muita vantagem. E aqui deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vocês que estão se preparando para ir para o campo missionário,
que poderão ir para lugares distantes do Brasil. Olha, hoje existem duas coisas que são uma praga para o missionário. São um grande problema e um grande prejuízo para o desenvolvimento da adaptação do missionário. Chamam-se, respectivamente, televisão a cabo e internet. E vou explicar por quê. Não é que essas coisas não possam ser úteis, mas infelizmente, quando você vai para o campo missionário e começa a enfrentar as primeiras barreiras culturais e começa a enfrentar os primeiros resquícios de choque cultural, o que acontece normalmente é que o jovem missionário brasileiro, ele foge para a televisão a cabo e para a internet. E ele fica plugado 24 horas por dia no MSN, no Skype, seja lá onde for, para falar com a família, falar com os amigos, para falar com a igreja. É uma praga, é uma praga. Felizmente eu não tinha esse acesso. Onde eu estava não tinha. Então onde eu estava não tinha como ficar fugindo. Tinha que enfrentar a realidade, tinha que conviver com o povo. Porque você não foi lá, querido, para ficar se comunicando com seus parentes. Mas o que a gente verifica no missionário em choque cultural é que de repente tem um amor pela família que ele não tinha aqui no Brasil. Ele aqui nem gastava tempo para falar com os familiares. De repente ele tem amigos, descobre amigos, vai buscar familiares com quem ele não tinha preocupação de se ligar, agora ele precisa. Notícias daqui, de vez em quando ele se preocupava em comprar um jornal para saber como é que as coisas estão. De repente, lá no campo missionário, passa a ser uma febre. Saber a cotação do dólar no Brasil todos os dias. Como é que foi o jogo do seu time todos os dias. Você não foi para o campo missionário para isso, querido. Se isso é algo fundamental na sua vida, então comece a pedir a Deus agora que liberte você dessas coisas. Porque elas são supérfluas. Você foi para lá para alcançar o povo, para encarnar. Não tem como encarnar com essas coisas. Então a realidade onde nós morávamos nos favorecia. Esse é o prato completo, não é? Isso era dia de festa, porque carne é uma coisa rara na Guiné-Bissau. Então nós normalmente comemos lá em pratos comunitários, são tigelas comunitárias, não existem talheres, não é? Você come com a mão, senta-se à volta da tigela e cada um vai pegando o seu bolinho para comer dentro da comunidade, dentro do grupo. Normalmente entre o povo fula você respeita os homens, não é? E as mulheres comem separadamente. Os casados e os solteiros comem separadamente, porque tem que respeitar, não é, os vários níveis de hierarquia dentro da cultura. Não é uma coisa propriamente muito difícil. Você aprende, é relativamente tranquilo. Quando algumas pessoas discutiam a respeito de comer com a mão, não é? Colocar, mas não sei o que, né? Eles perguntam para você, e o talher? Esse talher que você está pondo na boca agora, quem colocou ele na boca ontem? Será que ele foi bem lavado? Pelo menos a minha mão eu sei que não foi na boca de ninguém, tá bem? Eu é que sei dela. Eu lavei, ela só entra na minha boca. Então é muito interessante ver a resposta que tem em outras culturas para aquilo que nós achamos que deve ser de uma certa maneira. Aqui o nosso shopping center, como qualquer na África, né, nem sempre a limitação do missionário será o dinheiro, às vezes é o fato de não haver coisas para comprar. Porque no interior de um país africano você vai viver com aquilo que tem, não com aquilo que você gostaria que tivesse. O nosso açougue, como não há eletricidade, é ao ar livre, tem que se comprar e consumir imediatamente, então só se mata uma vaca por dia na cidade, porque não dá para guardar, não é? Então você tem que levantar cedo, chegar cedo, conversar, discutir, debater até conseguir o preço para você poder comprar a carne, como acontece em todo bom mercado africano. Esta é a principal mesquita da Guiné-Bissau. Por trás dela, uma grande madraça, uma escola islâmica enorme. Isto foi construído com dinheiro e foi levantado pelo Kuwait e pela Arábia Saudita. Gente, o maior povo missionário hoje do mundo são os muçulmanos. Eles nos ultrapassam em missões largamente. Tanto no número de missionários treinados, no envio de missionários para o campo e no levantamento de verbas. Isso é uma realidade que a Igreja de Jesus precisa saber e a qual a Igreja de Jesus precisa responder. Eles estão crescendo no mundo inteiro, eles têm certas vantagens? Têm, porque eles não exigem uma conversão como o cristianismo exige. Não há necessidade de mudança de vida, você só precisa declarar, não é? A charrada diante de 2 ou 3 testemunhas de valor e ponto final, você passou a ser muçulmano. Não há mudança interior. E o islamismo permite um sincretismo muito grande
na África onde eu vivi, no contexto da África negra, o islamismo é um islamismo muito superficial, não é? Muito leve. As pessoas realmente praticam muito pouco daquilo que é o Islã, mas tornaram-se muçulmanos e praticam aquela religião. O cristianismo exige uma mudança de vida, uma mudança interior, é bem mais complicado. Mas o fato é que eles estão crescendo muito, estão vindo para o Brasil e vão chegar aqui com muita força, com grande investimento social e um discurso muito bonitinho, bem preparado para a nossa comunidade. Vão se apresentar como a religião dos pobres, a religião dos rejeitados, a religião dos negros, a religião daqueles que estão carentes. Eles vão se apresentar desse jeito. E vão pregar a tolerância, até o dia que eles tomarem o poder. Aí a tolerância deixa de ser pauta. Mas enquanto eles estão trabalhando, eles vão trabalhar assim. No mês que eu cheguei a Guiné-Bissau, chegaram 450 missionários muçulmanos. Eram nigerianos, estavam sendo enviados com o sustento do Kuwait, 450 para um. Só para você ter uma noção das proporções e saber o desafio que nós temos pela frente. Esta é a minha família. A minha esposa é formada em teologia, ela é enfermeira e professora. O Gabriel nasceu em Portugal, enquanto eu fazia residência médica, e a Rebeca, como vocês podem ver, é claramente africana. Nossa equipe missionária era composta, além de eu e minha esposa, pela Analita, que está ali de azul. A Analita é formada em teologia pela Faculdade Teológica de São Paulo, é bióloga formada pela USP e tinha curso superior de inglês feito na Inglaterra. E a Edna era formada pela Faculdade Teológica de São Paulo e era pedagoga. Eu digo isso para vocês pelo seguinte, gente, ter uma boa formação não é pecado. Pelo contrário, ter uma boa formação pode ser muito importante para você, na sua inserção no seu campo de trabalho, naquilo que você vai poder oferecer em termos de serviço de trabalho ao povo que você vai alcançar. Então, você foi chamado por Deus para ser um evangelista, vai com a Bíblia na mão? Amém? Louvado seja o Senhor pela sua vida. Deus chamou você para ter alguma formação, algum trabalho, alguma profissão? Isso não é pecado. Seja uma bênção como missionário exercendo a sua profissão. Quero dizer para vocês que grande parte daquilo que a nossa equipe pôde fazer teve a ver com o fato de nós termos essa formação. E a inserção que nós conseguimos ter na comunidade muçulmana onde fomos viver foi muito facilitada pelo fato de nós termos uma formação e uma profissão específica. Lembre-se, quando você sair do Brasil e você for se inserir em outra cultura, lá naquela cultura ninguém sabe quem você é. Onde eles vão classificar você? Em que prateleira vão te colocar? Eles não sabem. Aqui no Brasil, você tem o seu status definido. Ele é definido pelo seu nome, ele é definido pela sua cor, ele é definido pela cor dos seus olhos, ele é definido por quem são seus pais, de que cidade você veio, qual é seu estado. Tudo isso vai ajudar a definir qual é seu status, qual é a sua posição na sociedade onde você está. Dependendo da sua igreja ou do lugar onde você estiver, o seu status, inclusive, é muito bom. Tem igrejas onde os missionários são muito valorizados, não é? Tem até uma hierarquia, não é? Tem o crente comum, tem o professor de escola dominical, tem o diácono, tem o pastor e tem o missionário. Você vai experimentar isso quando você for visitar as igrejas e as pessoas vierem pedir oração. Oração de missionário é mais poderoso do que a oração do pastor, que por sua vez é mais poderosa que a oração do diácono. Oração de missionário entre muçulmano, gente, arrebentar. Essa oração é boa, entendeu? Porque o cara está lá pertinho de Deus. Isso é o que muitos membros das igrejas pensam. Então, se você vem de um contexto assim, o seu status aqui é muito bom. Mas quando você chega no campo, e as pessoas perguntam para você o que você é, e você diz, eu sou missionário, eles simplesmente não sabem o que isso é. E não sabem onde colocar você. O que esse cara faz? Qual o trabalho dele? Qual a utilidade que ele tem para a nossa comunidade? O fato do missionário chegar com uma profissão, com um trabalho específico, com algo que ele pode servir àquela comunidade onde ele está, pode ajudar muito nesse sentido, na integração. A comunidade define mais facilmente quem você é. Este indivíduo é isto. Eu vivi isso na minha vida em 2 momentos diferentes. Eu fui criado nos Açores, são ilhas portuguesas, para onde o meu pai foi
como missionário. Eu era o único aluno da minha escola que era estrangeiro, o único brasileiro. Era o único loiro, acreditem se quiserem, um dia eu tive cabelo. E era o único protestante, todos eram católicos. E a identificação, seu pai é o quê? Profissão do pai, meu pai é pastor. Nunca tinham ouvido falar dessa história. Então era meio confuso para eles. Meu pai era uma espécie de padre, mas não era bem padre, porque não era católico. E podia casar e ter filhos. Então era um negócio estranho. E então os meus colegas comentavam comigo, não, a profissão do teu pai é legal, né? Ele não faz nada e ganha dinheiro no fim do mês. É uma boa. Como é que a gente faz para ter essa profissão? E era desagradável para mim, porque eu sabia que o meu pai trabalhava muito, mas não havia como inseri-lo naquela comunidade. Os meus filhos nunca tiveram essa dificuldade, porque na comunidade onde eu estava eu sempre fui identificado. O que é o seu pai? O meu pai é o médico. O meu pai é aquele doutor branco que atende na clínica lá. Ah, você é filho do médico. Então, isso era fácil de entender. Eles sempre me acompanharam, sempre me viram de bata branca, clinicando, atendendo as pessoas. Isso foi fácil. Sua mãe é o quê? A minha mãe é professora. Ah, sua mãe é professora que começou a escola batista. Então, havia essa identificação, isso facilita. Eu passo isso para vocês porque isso pode ser útil na integração em muitas comunidades no mundo. Além do que vocês já devem saber hoje, que há muitos lugares onde você não pode entrar como missionário. Mas você vai poder entrar como profissional de alguma área. Muitos países do mundo hoje estão fechando a entrada. Você não entra como religioso, mas entra como profissional. A utilização da profissão foi, sem dúvida, algo muito útil para entrar no contexto muçulmano. Eu não precisava procurar os muçulmanos. Os muçulmanos me procuravam porque precisavam do meu atendimento. Num país onde não existe um sistema de saúde, aquilo que existe não pode ser chamado de sistema de saúde, onde não há atendimento médico, a carência era muito grande. Nós podíamos ser uma grande bênção através desse atendimento às pessoas. Então, foram milhares de pessoas atendidas durante estes anos. O testemunho era dado não somente dentro do consultório, mas na sala de espera. Nós tínhamos sempre um gravador, não é, de pilhas com mensagens na língua do povo, para aqueles que estavam ali na sala de espera ficarem ouvindo as mensagens, as músicas evangelísticas enquanto estavam esperando. Então, se a pessoa esperava 2 horas pela consulta, ouvia 2 horas de evangelho, né? Não vai desperdiçar uma oportunidade dessa. Esperou a manhã inteira, ouviu o evangelho a manhã toda. Era uma oportunidade de alcançá-los. A esmagadora maioria dessas pessoas nunca foi à igreja. Mas ali, elas receberam uma ministração de alguma maneira. Muitas aldeias me convidaram para chegar a eles, onde alguns colegas meus foram expulsos, não é? Na ponta da espada, vai embora, nós não queremos você aqui. Nós éramos convidados a chegar. Não era porque tínhamos olhos bonitos, é porque o povo precisava do nosso atendimento. Lembre-se de uma coisa, querido, as pessoas iam a Jesus por causa daquilo que Jesus fazia. Iam a Jesus não necessariamente porque entendiam que ele era o Filho de Deus. Não iam necessariamente a Jesus porque achavam que a teologia dele era bonita. Iam a Jesus porque ele curava. Iam a Jesus porque ele expulsava os demônios. Iam a Jesus porque ele restaurava as vidas. Iam a Jesus porque ele se comunicava e se relacionava com os pobres, com os pecadores da comunidade. E é por isso as pessoas iam a Jesus. E Jesus não as rejeitou por causa disso. Ele alimentou os famintos, ele curou os doentes, ele tratou daqueles que tinham problemas psicológicos, ele expulsou os demônios daqueles que estavam endemoniados. E esse é o ministério que nós fomos chamados a fazer. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Neste contexto, nós não temos recursos. Eu me formei, fiz pós-graduação e mestrado num contexto da Europa, em que eu tinha todos os recursos da medicina. E fui trabalhar na África, onde não tinha nem eletricidade, não tinha nenhum exame laboratorial, não tinha nenhum raio-x para fazer. Mas, querido, quando nós estamos no campo missionário, nós descobrimos uma coisa. Não interessa o que disseram para você. Aqui eu corro algum risco, porque eu não conheço vocês, não sei de que igreja vieram, não sei o que foi falado para vocês. Mas eu vou dizer com sinceridade. Não interessa o que foi dito para vocês a respeito dos dons espirituais no livro de Atos dos Apóstolos. Eles não deixaram de existir e nem deixaram de ser úteis à igreja de Jesus hoje. O que nós temos muitas vezes é medo de assumir a responsabilidade daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Sabe por quê? Por orgulho, por vaidade. E é uma tolice, porque você não pode fazer nada por você.
E não é seu nome que está em causa. Então, querido, obedeça a Bíblia. Está alguém doente? Ore por ele. Impõe as mãos. Clame ao Senhor para que cure. Aí, pastor, e se não ficar curado? O problema não é seu? Onde é que está escrito na Bíblia que o problema é seu? A Bíblia diz que se ele está doente, você tem que orar por ele. Deus vai curar todo mundo? Não. Vai curar alguns? Provavelmente. Vai curar muitos? Talvez. E você sabe disso. Não é sua responsabilidade. Pare de ficar preocupado com a sua cara. Ou como você vai ficar diante da comunidade. Assuma a responsabilidade de ser um servo de Jesus e faça o trabalho que Deus chamou você para fazer. Você vai lá, pede discernimento. Senhor, é físico ou é espiritual? O Espírito Santo responde. É físico? Faça o que você pode fazer e ore. É espiritual? Faça o que tem que ser feito. Assuma, porque essa é a nossa responsabilidade. Tudo aquilo que nós temos, nós recebemos do Senhor. É uma tolice se orgulhar. Eu me lembro que eu tinha 12 anos, a minha família foi de férias ao Brasil e meu pai me deu a minha primeira carteira. Fiquei muito orgulhoso. E ele me deu algum trocado para colocar na carteira, né? Carteira vazia não interessa, né? E eu fiquei muito satisfeito, né? Eu coloquei aquela carteira, saímos de casa, eu coloquei a carteira no bolso, minhas primeiras notas, né? Todo orgulhoso. Nós pegamos um táxi para o local onde íamos nos deslocar e chegamos rapidamente, o trajeto era curto e foi preciso pagar o taxista. E ao pedir para pagar o táxi, meu pai viu que não tinha troco, ele só tinha notas grandes. Então ele sabia que tinha me dado dinheiro trocado, que era suficiente para pagar o táxi. Então ele virou para mim e disse: Joed, paga o táxi aí para a gente. Vou pagar o táxi. Tiro a minha carteira. O orgulho era tão grande que eu devia ter aumentado uns 2 números, né? Abre a carteira, tira o dinheiro. Sou o homem da casa, estou pagando o táxi. Que tolice, né? Idiotice. O dinheiro tinha acabado de ser dado pelo papai. Era dele. Ele pediu para eu usar. Coisa mais natural. Meu querido, você tem alguma coisa? Você tem dom? Você tem talento? Você tem alguma capacidade? Segredinho só para você. Foi Deus que te deu. Deixa de olhar no espelho e encher o peito como se você tivesse alguma coisa a ver com isso. Papai te deu a carteira e o dinheiro que está lá dentro. Então, se ele pedir a você para usar, agradeça a oportunidade e seja grato. Porque foi o Senhor que deu. Não é motivo de você ficar vaidoso. A Escola Batista foi um sonho que surgiu no coração das nossas missionárias, a minha esposa e a Analita, que eram professoras, verificando que havia 60% da população infantil da nossa região que não tinha escola. Para professora isso é muito duro, não é? Nós verificávamos as escolas da região, a maioria era feita de bambu, as crianças muitas vezes sentavam no chão, não tinham nenhum caderno. Era muito difícil aprender naquelas circunstâncias. Então surgiu o sonho, vamos começar uma escola. O desafio era muito grande, começar uma escola cristã numa comunidade muçulmana. Quem foi que disse que os pais querem colocar os seus filhos? Né? Primeiro ano, de porta em porta, a gente foi ali desafiando os pais. Olha, vamos abrir uma escola, você não quer inscrever seu filho? Olha, a mensalidade é bem baixinha, nós vamos dar todo o material, vamos dar uniforme. Mas foi realmente difícil, porque os pais tinham uma grande desconfiança a respeito do que estava sendo feito. Depois de muita luta, de 3 meses tentando realmente recrutar, nós conseguimos cerca de 60 crianças para começar a escola. E abrimos numa pequena casa nativa que reformamos. Uma das salas servia para o consultório médico, 2 outras salas serviam para 2 salas de aula e uma sala um pouquinho maior seria o local onde nós íamos fazer os cultos. Então realmente era um início muito, muito simples. E o pior de tudo, segundo a crítica que nós recebemos, e foi muito severa, é que nós contratamos professores que eram muçulmanos. Não havia professores não muçulmanos, não havia nenhum crente, não tinha quem você recrutar. E todo mundo questionou, mas vai começar uma escola cristã com um professor muçulmano? Não tem como. Bem, a direção era cristã, e o ensino religioso ia ser dado pelas missionárias.
mas realmente era um risco que se corria. A abordagem do ensino religioso num contexto muçulmano foi feita a partir dos personagens do Velho Testamento, que eram já sobejamente conhecidos por todos aqueles que estavam ali. Então, a gente não começa com Jesus, você começa com Adão, com Noé, com Abraão. São personagens que o mundo muçulmano conhece, que se identifica. Então a criança ia lá na escola, ouvia a lição bíblica, voltava para casa e os pais perguntavam, né? E aí, sobre quem você ouviu hoje? Não, eu ouvi hoje sobre Anabi Ibrahima. Ah, Abraão, esse é bom, esse é bom. Esse aí é bom. Porque, né? Você ouviu sobre quem hoje? Hoje foi Anabi Musa, hoje foi sobre Moisés. Oh, esse é bom, esse é bom. E assim, fomos quebrando as barreiras e permitindo que as crianças crescessem no conhecimento até chegarem à vida de Jesus. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Não existe nada mais extraordinário do que você falar de Jesus para um povo que nunca ouviu de Jesus. Quando nós usamos essa expressão nas igrejas hoje, muitas vezes as pessoas reagem como se isso fosse um clichê missionário, né? Um certo exagero por parte do missionário. Imagina, como que nunca ouviu falar de Jesus? Pode não entender muito do Evangelho, mas nunca ouviu falar de Jesus? Queridos, eu estou falando para vocês que há muitos povos hoje no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram a história. Na escola nós tivemos a oportunidade de fazer esse estudo progressivo e também com outras pessoas da comunidade. Eu me lembro muito bem quando nós chegamos pela primeira vez a contar a respeito da paixão de Cristo. E contamos àquelas crianças que Jesus tinha morrido. Foi impressionante ver. Algumas crianças choravam. Outras se revoltaram. Zangadas. Porque disseram, mas ele só fez coisas boas. Ele curava as pessoas. Ele só falava coisas bonitas. Por que mataram? Elas estavam zangadas. E a gente ficou naquela, puxa, mas elas não conhecem o fim da história. Elas não sabem o que vai acontecer e realmente não sabiam. E na semana seguinte chegou o dia de falar sobre a ressurreição. Nós contamos a respeito da ressurreição de Jesus. Logo a seguir havia um intervalo. Fizemos o recreio. Depois do recreio as aulas continuavam. E deu o recreio, gente. E as aulas voltaram. E a maioria das crianças não voltou para a sala de aula. E nós ficamos, o que foi que aconteceu? Fizemos alguma coisa errada, não? Algum problema? O que sucedeu? Onde foram as crianças? Não entenderam bem? Sabe o que foi que aconteceu, querido? Elas ficaram tão entusiasmadas de ouvir que Jesus tinha ressuscitado. Elas foram para casa contar aos pais. Crianças muçulmanas, numa comunidade muçulmana, contando a seus pais muçulmanos, com entusiasmo, que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. É triste quando a gente perde tanto o sentimento pela paixão, quanto a alegria pela ressurreição de Jesus. Porque essencialmente o Evangelho é isso. Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Falar de Jesus a um povo que nunca ouviu falar é o maior privilégio que existe no mundo. Então nunca permita que alguém trate você, missionário, como um coitadinho. Mais uma vez, eu tenho a vantagem de estar falando aqui, não conhecer vocês, não saber da realidade desta escola 100%. Acredito que vocês ouvem muitos missionários. E pode ser que de vez em quando venha algum missionário aqui, que por várias circunstâncias da vida, isso acontece. Ele chega aqui, ele passa para vocês aquela ideia de coitado. Ore por ele. Está precisando de oração. Está vivendo um momento difícil da sua vida, está vivendo uma crise pela qual ele, né? Deus precisa dar a ele a capacidade de vencer essa dificuldade, porque missionário pode ser muita coisa, gente, mas coitado é que não é. Agora o inimigo vai trabalhar, ele faz a parte dele, mas guarde isso, porque isso é tão bonito. Nós temos o maior privilégio, também a maior responsabilidade, que existe no mundo. Não há nada mais fantástico do que isso. Aqui já numa realidade bem diferente. A escola tinha crescido,
Deus nos abençoou, de ano para ano a escola foi crescendo. Tivemos uma guerra civil no meio, mas a escola continuou. Tivemos 2 golpes de Estado, mas a escola continuou, graças a Deus. E aqui já a escola estava um pouco maior, as crianças estavam cantando o hino nacional. Se vocês virem alguma criança aí meio descolorida, é filho do missionário, não se assustem. Porque evidentemente eles também frequentavam a nossa escola. Uma coisa interessante a respeito disto. Nós estávamos levantando a bandeira e cantando o hino nacional. Ninguém sabia cantar o hino nacional. Foi uma coisa difícil. Lutar, procurar saber como era o hino nacional e começar a cantar na nossa escola. Hoje, eu digo para vocês com alegria que todas as escolas na nossa cidade cantam o hino nacional. Mas inicialmente todo mundo sabia. Tinha uma criança na rua cantando o hino nacional, era da escola batista, porque só lá se ensinava. E um dia parou um carro na frente da nossa escola e desceu um senhor, já idoso, e ele veio se aproximando. E ele viu as crianças todas paradas, não é? Cantando o hino nacional, a bandeira sendo levantada, e ele tinha lágrimas nos olhos. E quando acabou, ele veio, chegou perto de mim e perguntou: o senhor é o responsável pela escola? Eu disse: eu sou. Ele me deu um abraço. Ele disse: eu sou fulano de tal, o senhor não me conhece, eu fui companheiro de Amílcar Cabral. Amílcar Cabral é o herói, não é? O Tiradentes da Guiné-Bissau, é aquele que deu início à luta armada, é o grande herói patriótico da Guiné-Bissau, não é? Eles chamam ele de o fundador da nacionalidade, o pai da Guiné-Bissau. Aquele homem tinha sido um guerrilheiro que lutou pela independência da Guiné. E ele me disse naquele dia: muito obrigado pelo que o senhor está fazendo. Foi preciso vir alguém de fora para nos lembrar os símbolos pelos quais nós lutamos e morremos. Querido, o Evangelho ele restaura de forma completa e integral. Chegar a uma cultura que é desprezada pelo mundo, porque não tem recursos financeiros, parte do trabalho do Evangelho é restaurar o valor que esse povo tem por aquilo que ele é, porque Deus os ama. E essa é a parte do trabalho que nós temos que fazer. Então esse também era um trabalho que nós fazíamos do ponto de vista da cultura. Aqui os irmãos já estão vendo a garotada com os seus uniformes da Escola Batista. Hoje a Escola Batista cresceu, tem uma outra realidade na nossa cidade. Esses uniformes são mandados por uma igreja. As senhoras da terceira idade da igreja assumiram o compromisso de preparar e mandar os uniformes a cada ano. O primeiro ano que elas nos mandaram, a escola já tinha crescido, já tinha cerca de 300 alunos. Elas mandaram naquele ano para os 300 alunos o uniforme. Este ano, o ano letivo começou agora, começa em outubro na Guiné-Bissau. Elas enviaram 850 uniformes, porque nós estamos com 850 alunos, de jardim de infância a fim de 2º grau. Quando nós começamos, só tínhamos professores muçulmanos, como eu disse a vocês. Hoje, do nosso grupo de professores, 8 são crentes em Jesus. Foram ganhos pelo ministério da escola. Foi também uma maneira de alcançá-los. Então, quando o Senhor der uma visão para você, acredite. E siga de acordo com aquilo que Deus mostrou para você. Não se preocupe com as críticas que os outros possam levantar. Aqui vocês têm uma visão panorâmica de cima da escola. Aquilo são 2 blocos de salas de aulas. Tem 10 salas de aulas. Depois tem um bloco onde está a biblioteca e a parte administrativa. Isso é um pedaço do terreno. Daqui para cá, e não dava para tirar a imagem, não é? Nós temos então o templo da igreja, temos o prédio da rádio, da nossa rádio FM e a clínica, onde fazemos o atendimento médico. Eu estou tirando essa fotografia de cerca de 50 metros de altura. Eu estava na antena da rádio consertando a antena do nosso emissor. Não, eu não sou técnico de rádio. Eu sou missionário. Então, missionário faz o que tem que ser feito. Não é? Porque onde você vai, nem sempre você pode pegar uma página amarela e procurar um especialista. Você aprende e vai fazendo. E o Senhor abençoa, a verdade é essa. A nossa quadra foi um grande desafio, uma grande bênção de Deus. É a única quadra coberta fora da capital. Vocês não imaginam, e eu não vou contar para vocês, a novela que é construir uma quadra num lugar em que ninguém sabe como é que se constrói uma quadra esportiva. Mas é um desafio e é a bênção do Senhor. Ficou bonitinha, não é? Gostaram? Estão precisando pintar a quadra, pode me chamar. Quem pintou fui eu e meu filho. Então, próximo. Esta quadra hoje, meus irmãos, ela é um ponto de concentração de toda a nossa cidade. Os jovens querem, os adolescentes querem, todo mundo quer aproveitar, porque não existe nada igual.
Hoje, quando chega alguém para visitar a cidade de Bafatá, o governador leva lá na Missão Batista. O governador é muçulmano. Ele está fazendo propaganda de trabalho evangélico. Não, é porque não tem nada melhor na cidade. Eu não digo isso para vocês com orgulho. Eu digo isso com espanto. Eu digo isso com surpresa. Porque Paulo escreveu aos Efésios, ele disse que o nosso Deus é aquele que faz muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quando eu cheguei naquele local, queridos, a etnia com a qual eu fui trabalhar não tinha nenhum crente. Nenhum. Então, isso, quando acontece uma coisa assim, é porque Deus abençoou, não tem nada a ver com a capacidade do missionário. O nome do irmão João Luiz é apenas um respeito àquele que fez um grande investimento, foi ele que mandou Vera para construir a escola, foi ele que mandou Vera para construir a nossa quadra. É muito interessante, a última vez que eu estive conversando com ele, ele disse, olha, Joed, eu separei 50% do lucro da minha empresa para investir em missões. Deus colocou isso no meu coração. E desde que eu fiz isso, eu não consigo controlar mais o crescimento da empresa. Ultrapassou todas as minhas condições. Eu não tenho condições mais de controlar. Eu já tenho mais 2 administradores ajudando, porque explodiu, está indo só. Eu não consigo explicar. Mas eu tenho hoje um propósito de chegar aos 90% de investimento na obra missionária. Eu disse para ele, é por isso que o seu trabalho está crescendo. Deus não tem alternativa a não ser te abençoar. Porque você entendeu o objetivo da vida do crente, você está guardando tesouro no céu. Então achamos que era uma questão de respeito ao trabalho que ele fez, colocar o nome dele aí. A quadra é usada para as reuniões grandes, nós não tínhamos espaço, então agora nós temos. Nós tínhamos nesse dia cerca de 1000 pessoas reunidas, entre alunos, pais, encarregados de educação. Abertura e encerramento de ano letivo da Escola Batista em Bafatá, hoje é um evento na cidade, é um acontecimento, não é? Que mexe com todo mundo. E tem sido uma grande bênção que Deus nos deu, ter hoje condições de utilizar este local. Aqui foi uma reunião produzida, não é? Chamada pelo próprio governador, e nós tivemos também essa oportunidade de ter, era liderança da nossa região, todos muçulmanos estavam presentes ali para participar dessa reunião. A Rádio Janjama foi um desafio que Deus colocou no nosso coração. Janjama significa paz para o povo, na língua fula. Quando nós sonhamos com a rádio, na Guiné-Bissau só havia rádio nacional e era proibido haver outras rádios. Mas o Senhor nos deu o sonho de ter uma rádio. Então nós colocamos isso para o Senhor. Como é que vai ter rádio, Senhor, se é proibido ter rádios? 2 meses depois, o decreto da Comissão de Ministros do governo da Guiné-Bissau estabeleceu que seria permitida a instalação de rádios privadas no país. E nós fomos a primeira rádio a conseguir autorização do governo para funcionar. Somos ainda a única rádio evangélica oficial, porque nós entendemos que se é para ser evangélico não pode ser pirata, não é? Porque pirataria não tem nada a ver com cristianismo. Não somos a única rádio evangélica oficial que funciona no país. Nós trabalhamos apenas no período da noite, é muito caro o funcionamento, porque nós temos que ter geradores, colocar combustível, fazer manutenção para poder trabalhar. E se alguém aqui já trabalhou com rádio, sabe o quanto é trabalhoso. 1 hora de emissão representa horas de preparação. Nós emitimos diariamente 4 horas. E trabalhamos com 8 línguas diferentes. 8 línguas étnicas diferentes, além do português. Não, evidentemente não somos nós que falamos todas elas. Nós aprendemos 2, temos colegas de outras missões, de outras organizações missionárias que mandam material em outras línguas para nós, e também treinamos e trabalhamos investindo nos nossos próprios jovens, membros da igreja, para que produzissem programas evangelísticos nas suas próprias línguas. É muito importante isso, gente. A gente tem que chegar na língua do povo, tem que chegar na língua do coração. Então você precisa fazer esse trabalho, e realmente esta rádio faz o trabalho de muitos missionários. Nós vamos a mais de 100 quilômetros de distância. Então nós estamos pregando o evangelho a centenas de aldeias. E pelo fato de termos programação em tantas línguas diferentes, as aldeias sabem o horário da programação e ouvem a programação no seu horário, né, na sua língua. Então há realmente um grande alcance. Temos tido a alegria de ver pessoas se convertendo em lugares muito distantes. Porque qual é o programa de rádio que você está ouvindo? Ninguém sabe. Radinho de pilha, todo mundo tem. Coloca um negócio no escutador, ninguém sabe que rádio você está ouvindo, né? Se o cara pergunta que rádio você está ouvindo, ele diz, estou ouvindo jogo de futebol. E está ouvindo a Rádio Batista, não é?
E nós sabemos isso pelos resultados que temos obtido. Deus tem sido, enfim, abençoador para nós nesse ministério. É claro que os ministérios que utilizam meios de comunicação em massa nunca podem substituir o missionário. O trabalho que Jesus nos mandou fazer foi de discipulado. E discipulado não se faz pela rádio. Não se faz à distância. Discipulado exige o contato pessoal e direto. Então nada substitui o missionário no campo. A gente usa todas as estratégias possíveis durante estes anos, além da clínica, além da escola, além da rádio, além desses ministérios que tínhamos, também usamos os outros, não é? Então, por exemplo, eu dava aulas na escola pública, para os últimos anos do 2º grau, dava aula na minha área de especialidade, no caso da biologia, a química, dava aula de filosofia. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Missionário no campo tem que se fazer de tudo, como Paulo disse. Fiz-me de tudo para com todos, para que de alguma maneira ganhar alguns. Aqui minha esposa está ensinando bijuteria, né? Fazer colares, pulseiras, os africanos gostam muito disso. Estas mulheres muçulmanas não vão ter autorização dos seus maridos de ir à igreja, mas têm autorização de ir à minha casa, para aprender com a missionária a fazer aquelas coisas. Então, a partir dali, você tem a oportunidade de testemunho, de criar o relacionamento, de fazer a amizade, depois de começar a fazer oração por pedido de uma, por um pedido de outra. O muçulmano raramente nega uma oração. Você propõe orar por ele, ele sempre aceita. Porque ele respeita muito a oração, acredita muito na oração. Então é uma grande oportunidade de testemunho que é feita também. Então a gente tem que se virar e fazer tudo aquilo que puder. Aqui são alguns dos nossos adolescentes, é um trabalho específico feito também nos sábados. Os descoloridos estão lá de novo, né? Paciência. A contextualização, meus irmãos, é algo fundamental. Eu disse a vocês, comecei falando sobre encarnação, não tem outro caminho. Nós não podemos levar a igreja brasileira e impô-la a outros povos. Nós temos que nos contextualizar ao local em que estamos. A nossa igreja era uma igreja para muçulmanos. Então, nós tínhamos que descalçar os pés antes de entrar. O muçulmano não identificaria aquele local como um local sagrado se nós entrássemos com sapato. Então a nossa igreja era muito divertida, porque tinha sempre um monte de sapato na frente da igreja, né? Mas ninguém rouba não, todo mundo sabe, tem um medo tremendo que se roubar sapato de quem foi orar é uma maldição enorme. Então ninguém pega a sua sandália, ninguém pega o seu sapato, né? Durante anos eu fui abençoado em não precisar de sapato, porque realmente só precisava de sandália, porque ia para a igreja era muito mais fácil tirar a sandália do que o sapato. Também a roupa é uma roupa própria do contexto, não é? Agora imagina, o cara sai daqui, vai pregar o evangelho na África tropical e coloca um terno e uma gravata para pregar. Então realmente a gente tem que crescer nessa compreensão. E aqui a roupa própria são as túnicas, não é, que se usam naquele contexto muçulmano. Nosso Natal, José, Maria e Jesus. Não sei qual é a graça. O povo entendeu perfeitamente, gostou muito da celebração. É uma celebração contextualizada. Esta é a festa do Carneiro. É a maior festa anual do calendário muçulmano. Ela acontece no 3º dia da peregrinação a Meca. É feita em Meca e é feita em todos os lugares do mundo islâmico, onde um carneiro é sacrificado. Há uma grande comemoração, é um dia de alegria, só equivaleria para nós ao Natal. Normalmente é um dia em que o homem da casa procura dar uma roupa nova à sua esposa e algum brinquedo aos seus filhos, se ele puder, se tiver meios para isso. Então é mais ou menos o Natal. Essa festa lembra o sacrifício de Abraão, quando Abraão foi chamado por Deus a sacrificar Isaque, e na hora final Deus providenciou o carneiro, e o carneiro foi sacrificado no lugar dele. Esta é uma festa muçulmana, realizada anualmente pela Igreja Batista de Bafatá. Calma. Antes que você fique nervoso e diga ao diretor do seminário, trouxe um herege para falar aos estudantes, ouça. Nós precisamos entender os aspectos culturais, a história do povo, os seus mitos, as suas lendas, os seus conceitos, as suas festas, e nos aproximarmos disso.
A adaptação ao contexto cultural vai fazer com que a igreja seja aceita pela comunidade como algo seu. Eu não fui a Guiné-Bissau trabalhar com fulas para transformá-los em batistas brasileiros. Eu fui lá para que eles se tornassem cristãos. Cristãos fulas. E para isso, eles têm que continuar respeitando a sua cultura, o seu modo de vida, de tal maneira que não vá contra a palavra de Deus. A contextualização da festa do Carneiro foi uma das melhores maneiras de pregar o evangelho que nós encontramos. Infelizmente eu li o livro do Don Richardson, muito respeitado no meio missionário. Todos nós valorizamos tremendamente o ministério dele. Aquilo que ele fez, não é? E que foi descrito no livro Totem da Paz, é uma referência para qualquer missionário. O desenvolvimento da ideia do fator Melquisedeque foi uma revolução missiológica que eu creio que é válida para todos nós. Mas, ultimamente, ele escreveu a respeito do Islão e ele disse que não encontrou no islamismo nenhuma analogia redentora. Eu, humildemente, peço licença para discordar. Já escrevi para ele dizendo isso. Eu acho que esta é uma analogia redentora no Islão. Nós fazemos a festa todos os anos. No mesmo dia dos muçulmanos, separamos o carneiro. Chamamos a nossa comunidade para estar junto conosco. Na hora do sacrifício do animal, nós não fazemos uma oração propiciatória, porque aquele sacrifício não vale para a nossa salvação. Agradecemos a Deus pelo alimento, pelo sacrifício de Jesus. Então fazemos um culto no fim da festa. E nesse culto os nossos amigos muçulmanos estão ali. E a pergunta que todos têm na cabeça é a pergunta com a qual começamos o culto. Por que, sendo nós cristãos, fazemos a festa do carneiro? Celebramos o tabasque. Nós explicamos a eles. Porque o tabasque é mais nosso do que de vocês. E normalmente eles ficam, mas como é que pode ser? Então eu vou explicar. Você sabe por que o carneiro é sacrificado. Você sabe o que significa o carneiro. Então deixa eu explicar para você. Naquele dia em que Abraão foi chamado ao monte, você sabe a história, Isaac, seu filho, subiu ao monte condenado. Ele não tinha como escapar da condenação à morte. Deus tinha estabelecido, ele ia morrer. O pai dele, Abraão, não tinha condições de poupar a vida do seu filho. Algo que tinha sido estabelecido. Ele vai ser sacrificado. Só tinha um que tinha o poder e a capacidade de mudar esse quadro. Era Deus. E Deus o fez, substituindo, providenciando um carneiro para morrer no lugar de Isaac. E agora, para que você possa entender, nós todos estamos condenados à morte, como o filho de Abraão. Não há nada que nós possamos fazer para evitar isso, porque o nosso pecado nos condenou. A religião, e para o muçulmano Abraão é o símbolo máximo da religião, não pode nos libertar e nem nos trazer salvação. Nenhuma religião, nem a sua nem a minha. Só Deus pode providenciar uma solução para a nossa situação. E ele fez isso. Ele arranjou alguém que, como carneiro no lugar de Isaac, tomou o nosso lugar e morreu por nós. Este é Jesus, o carneiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus queridos, tem sido a melhor maneira de alcançar os muçulmanos para Jesus. Eu tenho vários membros da minha igreja que se converteram na festa do tabasque. Na última festa que nós fizemos quando estávamos na Guiné, eu saí da Guiné em dezembro, a última festa que fiz quando estava lá com eles, quando eu cheguei a este ponto da mensagem, antes que eu pudesse completar ou terminar a mensagem ou fazer apelo, o muçulmano se levantou no meio do auditório e começou a falar em voz alta. Disse, agora eu entendi. É isso aí. Finalmente eu compreendi por que o carneiro tem que morrer. Então eu posso ser salvo. Então eu posso ter a salvação. E o culto acabou, não é? Tinha razão do culto. A razão de ser do culto já tinha sido completada. O irmão da igreja levantou, abraçou aquele querido que estava fazendo a sua decisão, entendendo a salvação em Jesus naquela hora. Um outro irmão começou a cantar um hino de louvor e o culto acabou ali mesmo. Foi uma bênção, foi maravilhoso. Então, temos que entender essa necessidade, porque é uma necessidade do povo. Nos aproximarmos da cultura. Nós, da nossa igreja, fizemos inclusive a aproximação cultural ao rito de transição, que é tão importante nas culturas africanas.
praticamente todas as culturas africanas têm, na altura da puberdade, um rito de transição, em que os meninos passam por um cerimonial em que eles vão deixar de ser crianças e vão passar a ser considerados adultos. Normalmente esse ritual envolve a circuncisão, envolve provas de masculinidade e vários outros rituais, várias outras cerimônias. Esse é um rito fundamental para a cultura. Um adolescente que não passe pelo rito, ele nunca vai ser considerado adulto naquela cultura. O que tem acontecido sistematicamente é que o missionário chega, ele vê a parte do rito que envolve invocações espirituais, interpreta aquela parte como maligna, leva aquela malignidade para todo o ritual em si e exclui os crentes de participarem do rito de transição. Como tal, há uma série de meninos, adolescentes, jovens, que na sua cultura, para o seu povo, nunca são considerados adultos. Quando chega a hora do casamento, ninguém quer casar o filho com um jovem que não passou pelo ritual. Ele não aprendeu as coisas fundamentais da vida de adulto. Ele não é considerado homem para a sua cultura. Então a pressão torna-se tão grande que acaba acontecendo de jovens crentes fugirem da igreja para irem participar do ritual na mão do feiticeiro, para poderem pelo menos ser considerados adultos entre o seu povo. A nossa igreja ultrapassou essa dificuldade realizando o rito. Sentamos com os membros da igreja, os homens da igreja que tinham passado pelo rito. Estudamos com ele todos os passos do ritual, com muita calma e paciência. Pegamos tudo isso e fomos para a Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso padrão. É a luz que ilumina o nosso caminho. É a nossa regra de fé e prática. O que a Bíblia diz a respeito disto? Quais são os pontos que não passam pelo crivo da Bíblia? Aquilo que não foi aceitável, biblicamente falando, foi retirado ou substituído. Aquilo que foi aceitável, nós mantivemos. Então, queridos, nós replicamos o rito tradicional, igualzinho ou muito parecido com aquilo que o povo faz. Tiramos os nossos meninos, construímos uma cabana no mato, levamos eles para lá, circuncidamos eles como tinham que ser circuncidados, não tinha outro jeito, tinha que se fazer, não é? Eles tiveram que dar essa prova de masculinidade, passar pela circuncisão sem chorar, sem mostrar medo, porque isso era necessário para que eles fossem reconhecidos como homens na sua cultura. Demos eles o tempo de cicatrização necessário. Enquanto isso, eles foram ensinados nos costumes próprios do povo. Ensinamentos que só se aprendem lá, na barraca do fanado. Em nenhum outro lugar se aprende. Se ele não aprender lá, ninguém vai ensinar para ele fora de lá. É por isso que ele vai ser considerado homem na cultura. Então aproveitamos e os homens da igreja que sabiam a respeito desses ensinamentos, ensinaram aquilo que eles precisavam aprender. Apenas não fizemos invocação de demônios, não fizemos invocação de espíritos, não preparamos amuletos, substituímos isso por ensino bíblico. Sabe o que aconteceu, gente? Muitos pais da redondeza, porque nós não fizemos isso no primeiro ano, tá? Isso já nós estávamos há 10 anos na Guiné quando fizemos isso. Você não pode começar, você não contextualiza em poucos meses não, tá? Você precisa de tempo. Se você está pensando em ficar no campo 2 anos, então esqueça o que eu estou falando, que isso aqui é tudo abobrinha para você. A sua realidade é outra. Estou falando de quem vai para pagar o preço, de se contextualizar e encarnar naquela cultura. Quando nós fizemos isso, o testemunho que a missão tinha era tão bom que muitos pais trouxeram seus filhos. Não eram crentes, mas disseram, nós queremos que os nossos filhos passem pelo fanado com a Missão Batista. Porque acreditamos no trabalho que vocês fazem e respeitamos o vosso trabalho. Durante aquelas semanas em que o rito aconteceu, o assunto da cidade era este. Ninguém falava de outra coisa. O comentário do povo era este. Afinal, eles se tornaram cristãos, mas não deixaram de ser fulas. E, gente, que alegria eu senti. Satisfação no coração de entender que que o povo tinha finalmente entendido isto. Nós não estávamos retirando ninguém da cultura, estávamos levando a eles algo maravilhoso, que vai complementar, transformar positivamente a sua cultura. Então a festa que nós tivemos na saída dos meninos foi uma grande celebração. Nós tínhamos 400 pessoas,
A nossa igreja simplesmente não cabia tudo aquilo, mas foi um dia de grande festa, tipicamente africana, em que o evangelho foi pregado, aqueles meninos que foram para ali, que não eram crentes, se converteram e levaram um testemunho para casa. E eu me lembro de encontrar com um pai, logo depois que acabou o fanado, pai de um dos meninos não crentes. E ele me parou na rua e disse: o que foi que você fez com o meu filho? O senhor esteve lá na barraca várias vezes, o senhor viu o que nós fizemos? Não, mas é extraordinário. Ele era rebelde, desobediente, falava palavrão, dava muito trabalho. Olha, ficou lá com vocês um mês lá na barraca. Ele veio diferente. Primeiro dia que chegou em casa, hora de comer, a gente ia começar a comer, ele disse: a gente não vai orar? Não vai agradecer a comida? Eu disse a ele: mas como é que é isso? O senhor não sabe? Então deixa eu mostrar para o senhor como é que a gente faz. E ele orou agradecendo a comida. Olha, transformou a vida do meu filho. Está mudando a minha casa. Eu só quero dizer para você uma coisa. Eu tenho mais 3 lá em casa. Quero que quando a próxima vez que vocês fizerem o fanado, não deixem de avisar, porque eu tenho mais gente para fazer. Irmãos, isso é o testemunho. Isso é a contextualização que a gente tem que fazer, para que as pessoas recebam o evangelho como ele é, e que ele possa fazer a transformação na cultura que ele precisa fazer. O batismo, é claro, é momento de grande alegria, é o alvo do trabalho missionário. Próximo. Aqui, alguns dos batizados, é o seguinte. Aqui a gente construiu o batistério, irmãos. É o seguinte, é que Rio, na África, tem algumas dificuldades, né? Então, quando eu batizava 2, 3, não tinha tanto problema, não é? Que tem cobra, tem crocodilo, tem uma opção de coisas. Mas quando você tinha que batizar 18, ficar lá tanto tempo era um risco para o missionário. Então, nós vamos fazer um batistério que fica um pouco mais seguro. Então, agora com o batistério ficou um pouquinho mais fácil. A Djenabo foi uma mulher que se converteu. Teria tanta coisa para contar para vocês, não é? E eu sei o tempo que foi me dado, foi um tempo muito longo, e eu agradeço muito essa oportunidade. Mas, enfim, entre tantos testemunhos. A Djenabo, uma mulher muçulmana, criada no islamismo, quando o marido dela se converteu, ela tomou um propósito. Vou matar o meu marido. Vou matá-lo por uma questão de honra. É uma desonra para a nossa família que ele tenha se tornado cristão. Então ela preparou o arroz. O marido dela, o Abdullah, era professor, chegava só no fim da tarde em casa para comer. E ela colocou veneno de rato. 3 pacotes. E colocou bastante molho para disfarçar. E separou a comida dela. Lá chegou, comeu o arroz, achou que estava muito bom, tinha muito molho, como ele gostava, raspou a tigela, não é? E foi dormir, fim do dia. E a Djenabo naquela expectativa, né? Que horas que ele vai começar a estrebuchar. Um pacote era suficiente para matá-lo, que dirá 3. O Abdullah dormiu a noite inteira que nem um anjo, acordou no outro dia muito bem, obrigado. E a Djenabo passou a noite correndo para o banheiro. Acho que de nervoso, deu uma cólica danada. E no outro dia de manhã, ela começou a pensar: o que é isto? Que Deus é esse que faz essa diferença? Eu não sei se está na sua Bíblia, na minha está. Diz lá que aqueles que seguiriam o Senhor passariam por muitas experiências. Entre elas, beberiam veneno e não lhes faria mal. E realmente a palavra de Deus se cumpre na prática. Por favor, não saia daqui na hora do almoço daqui a pouco e vá comer veneno. Não é? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o Senhor nos livra nessas circunstâncias também. Tá bom? Então, é o caso. Agora, converteu logo depois? Não. Foi realmente um desafio muito grande. Ela tratou muito mal aquele marido. E ele sempre me dizia: pastor, eu vou ganhar a Djenabo pelo amor. Vou continuar. Nenhum homem fula suportaria aquilo que eu tenho suportado dela. Mas eu vou continuar até o fim. Vou continuar até o fim. Vou conseguir. E realmente conseguiu. No dia do batismo, ela estava ameaçada. Ameaçada de morte. Ameaçada de que levassem os filhos dela embora. Mas ela ficou fiel. Ela disse: o Senhor tem sido fiel. Eu não vou ser infiel com ele. E ele vai me levar a vencer esse obstáculo. E realmente levou. Ela foi batizada e é a líder do nosso trabalho feminino na nossa igreja. Aqui mais alguns dos batizados. Próximo. Se vocês estudarem o livro de Atos, e especificamente o ministério do apóstolo Paulo,
vocês vão ver que Paulo tinha uma espécie de padrão. Ele tinha uma maneira de fazer o trabalho dele. Chegava nos locais onde o evangelho não tinha sido pregado, ganhava as pessoas, discipulava aquelas pessoas, e mais para frente, ele identificava aqueles que podiam ser líderes, a própria igreja entendia aqueles que podiam ser líderes, e esses eram consagrados ao ministério. E Paulo passava à frente. Missionário não é árvore. A árvore nasce, cresce, morre no mesmo lugar. Missionário, em princípio, ele tem um trabalho missionário. É, por definição, acabável. Por favor, entenda bem o que eu estou falando. Não vai dizer que eu preguei heresia. O trabalho pastoral, por definição, não tem fim. Sempre tem alguma coisa para o pastor fazer. O trabalho missionário em si, ele pode ter um fim. Ou seja, o momento em que a liderança local, que foi discipulada, preparada, treinada, e pode assumir a responsabilidade, o missionário pode seguir em frente. Foi isso que Paulo fez, e pregou e plantou tantas igrejas. E a semelhança de Paulo, a história de missões está cheia de missionários que fizeram isso. Então este é um dia muito importante. É o dia em que os primeiros pastores das suas etnias estão sendo consagrados ao Senhor. Este processo respeitou tudo aquilo que precisa ser feito na contextualização no campo missionário. Tome nota se você quiser, não sei se você acha importante ou não. A contextualização passa por várias fases. Primeiro, a primeira contextualização é sua. É a contextualização do obreiro, do missionário. Essa contextualização passa por uma opção de coisas. Na sua adaptação à terra, aos costumes, à língua, à roupa, à forma de vida daquele local. Você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar. Não são eles que têm que se acostumar com o seu jeito esquisito. Você é que tem que aprender a viver como o povo da terra vive. E isso é tão importante. A gente às vezes lida com jovens missionários que chegam no campo, dão muito trabalho, né? Chega lá e não quer mudar o jeito de ser. Eu tive muito trabalho com algumas pessoas. Tive uma missionária que chegou lá e as mulheres na Guiné-Bissau só andam de vestido. Né? Usar calça jeans tem uma conotação muito negativa no meio muçulmano. E ela foi logo, olha, eu sempre usei calça, só sei usar calça, não gosto de vestido, não gosto de saia. Eu disse, querida, aqui o problema não é se você gosta ou se você não gosta. Aqui é a questão do costume da terra. Olha a sua volta, qual é a mulher que você está vendo andando aí de calça? As moças que você via andando por aí na cidade de calça jeans, você não precisa nem perguntar, você pode ter certeza a respeito delas, porque todo mundo sabe o que elas são. Então, se você quer andar de calça jeans na cidade, ande. Eu não sou eu que vou arrancar sua calça e colocar um vestido em você. Agora, não venha reclamar para mim se algum homem tomar liberdades com você, porque a mensagem que você está transmitindo para ele é essa. Quem tem que se adaptar somos nós, gente. Ninguém pediu para a gente ir para lá, não. Fomos nós que fomos. Então, a primeira fase da contextualização é sua. Segundo, é a contextualização da mensagem. O sermão que você pregava aqui, as ilustrações que você usava aqui, não vão funcionar lá. A gente vê de tudo. O missionário chega no interior da África e vai pregar e usa como exemplo o drive-thru do McDonald's. Você acha que alguém na aldeia vai entender? Evidentemente que não. Ah, faltou sensibilidade. Você precisa aprender a contextualizar a mensagem. O seu conteúdo nunca pode mudar. Você não tem direito de mudar o conteúdo do Evangelho, como está sendo mudado no Brasil hoje. Você não tem direito de facilitar o Evangelho e apresentar a graça como barata para que as pessoas possam aceitá-la com mais facilidade. Não, isso você não tem direito. Agora, você pode mudar a forma de você apresentar. Lembre-se que na maior parte dos lugares do mundo, a melhor maneira para se compartilhar o Evangelho é contar histórias. Foi assim com Jesus e vai ser assim em qualquer lugar. Uma das melhores matérias que nós podíamos aprender no seminário antes de ir para o campo missionário era como contar uma boa história. Porque no mundo inteiro o povo gosta de histórias. Se você for um bom contador de histórias, você vai ser um bom evangelista em qualquer lugar do mundo. Todo mundo gosta de ouvir. Então aprenda a contar histórias. Use as histórias da Bíblia. Crie histórias do contexto. Aprenda as histórias tradicionais. Você vai aprender coisa muito útil. Então a mensagem tem que ser contextualizada. Mas terceiro, gente, terceiro,
tem que haver contextualização da igreja. Que tipo de construção vocês vão usar? Pastor, isso é importante? Você transmite uma mensagem com um tipo de local onde você cultua. Às vezes o missionário se preocupou, né? Usou a roupa tradicional, até aprendeu a língua, fez uma certa contextualização. Na hora de construir o templo, ele pegou a fotografia da igreja dele lá no Brasil para fazer o templinho igualzinho. Né? Nunca ninguém viu uma coisa daquelas naquele contexto. Você precisa contextualizar. Que liturgia você vai usar? Traduzir os corinhos que a gente cantava aqui no Brasil. É o ideal, né? Vamos traduzir. Contextualização boa. Traduzir os corinhos. Querido, a música é um aspecto cultural que muda no mundo inteiro. Eu vou dizer para você, dá trabalho. Mas se você quiser realmente fazer um trabalho que toque o coração do povo, aprenda a música da terra. Desenvolva o louvor com a música própria do povo. Seus instrumentos, sua forma de cantar, a sua forma de adoração. Isso vai variar de lugar para lugar. Que organização a igreja vai ter? Pastor, todo mundo sabe que a igreja tem que ter o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o secretário, o departamento disso, daquilo, daquilo. Todo mundo sabe isso, o conselho fiscal. Qual é mesmo o livro da Bíblia em que isso está? Não lembra? Gente, a organização da igreja depende do local onde você está. Você precisa respeitar o tipo de liderança que existe naquela cultura. Na cultura fula, eles não têm liderança individualizada. Colocar um pastor como titular, aquele homem que toma as decisões e que dirige a igreja, ia ser um choque para aquela cultura. A comunidade trabalha sempre com uma liderança partilhada. Então esse é um aspecto cultural que tem que ser respeitado. É bíblico? Nós temos aqui exemplos da palavra de Deus que nos mostra que tem igrejas do Novo Testamento que tinham uma liderança partilhada. A igreja de Antioquia, por exemplo, tinha vários pastores e mestres. Então a nossa igreja também seguiu o padrão da terra. E nesse dia nós estávamos consagrando ao Senhor 3 pastores. São os pastores da nossa igreja hoje. Próximo. Então de vermelho é o pastor Demba. Ele é da etnia Fula. Aqui na pontinha, o mais baixinho é o pastor Adulai. Ele é o homem do veneno do rato, viu? Foi ele que comeu o veneno do rato. É o marido da Jênabo. Ele também pertence à etnia Fula. Um homem brilhante, um intelecto extraordinário. Ele fala fluentemente 7 línguas. Entre elas ele fala um excelente português e um excelente francês. E várias línguas étnicas locais. E no meio, o pastor Conco pertence à etnia Mandinga. Não sei se você sabia que é um povo que se chama Mandinga. O povo Mandinga é um povo muito importante. No Brasil, normalmente, Mandinga é uma expressão que se usa para falar de feitiçaria, não é? Mas é o nome de um povo, tá bom? De uma etnia importante. Eles são quase 20 milhões de pessoas. Estão espalhados em 8 países. Os Fulas são 40 milhões. Estão espalhados em 17 países da África. Então são etnias muito importantes. São os primeiros pastores nas suas etnias na Guiné-Bissau. Há pastores Fulas e Mandingas em outros países, mas na Guiné ainda não havia nenhum. Então são os primeiros, são líderes da nossa igreja. Este, irmãos, eu posso dizer para vocês que foi meu dia de glória. Quase que eu podia fazer nesse dia aquela oração célebre da Bíblia, né? Senhor, agora leva em paz o teu servo, que os meus olhos já viram aquilo que tinham para ver. Aqueles que eu ganhei para Jesus inicialmente, que eu lutei para discipular, e atenção, se você não discipula, você perde, que foi o que Jesus mandou. Então aprenda a discipular. Se você não sabe, é urgente. Urgentíssimo. Tá? É para ontem que você precisa aprender a discipular. Então aqueles que eu ganhei, discipulei, treinei, preparei do ponto de vista teórico e prático, foram identificados pela igreja como líderes e consagrados, agora estavam batizando aqueles que eles ganharam e discipularam para Jesus. Ciclo missionário fecha, entendeu? Por isso, nesse momento, o missionário pode dizer, aqui o trabalho está feito, eu posso seguir à frente, o trabalho pode ser feito em outro lugar. Próxima. Pastor Conco batizando, próxima. O pastor Adulai batizando, a seguir. Esta é a última que eu quero mostrar para vocês, tem um significado muito forte para nós. Uma foto tão simples. O que ela pode ter de especial? Neste dia nós terminamos e dissemos assim, nós vamos tirar uma fotografia dos pastores da igreja.
Então os pastores da igreja foram à frente e o Mamadou também quis sair na fotografia. O Mamadou é filho da Jenabo, colocou o veneno, não é? E do Adulai. É o menino Fula. E ele quis ir à frente porque ele disse, eu também vou ser pastor. Quando nós chegamos àquele local, irmãos, não tinha nenhum crente. Nosso desafio era uma etnia muçulmana que se orgulhava de serem os missionários do Islão para a África Ocidental. Neste dia, eu vi um menino do povo Fula, criado agora num lar evangélico, dizendo, quando eu crescer, eu vou ser pastor. Isso é a misericórdia de Deus. Isso é a bênção do Senhor. Isso foi o que nós fomos chamados a fazer. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não há missão sem encarnação. Deus possa dar a você a capacidade espiritual, física, de onde quer que você seja levado pelo Senhor, realmente encarnar naquele local. Encarnar naquela cultura. E ser essa bênção, de tal maneira que o povo possa dizer, e vimos a glória de Deus naquela pessoa. Isso é possível, isso é o alvo da nossa vida, essa é a maneira de nós ganharmos as pessoas para Jesus. Amém? Querido Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade e te louvo, Senhor, pela vida de todos estes que aqui estão e que sentiram o teu chamado, estão se dispondo, Senhor, a te servir na obra missionária. Eu te rogo por cada um deles, Senhor, que naquilo que aqui falamos, o teu Espírito possa completar a obra, ministrando a cada coração de acordo com a sua necessidade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.